Eu sempre gostei muito quando a conversa vem de dentro, assim, do profundo, né? Essa conversa interna na qual nós podemos elaborar um pensamento. E eu gosto muito também de quando esses pensamentos vêm da maneira que às vezes eles não são propriamente, parecem não serem produzidos propriamente pela mente, né? Mas que eles vêm no sentido de, enquanto eles vão aparecendo, eles vão estruturando algo novo, né? Uma forma de ver diferente. E eu sempre utilizei isso justamente para trazer a elucidação de algum ponto relativo a um conceito que eu precisava passar, né? Então, eu sempre fico muito feliz quando essas conversas aparecem. Eu lembro sempre que, desde que eu comecei a escrever, eu sempre utilizei muito essa questão da conversa para justamente elaborar, né, os pontos de vista. Lembra daquela questão dos ângulos de visão, né? Ângulos de visão é uma conversa interna, interior, muito importante, né? Porque ela nos permite conversar como se nós estivéssemos em pontos de vista diferentes de uma mesma situação, né? Então isso é bem interessante, é bem importante assim da gente entender isso, né? Nós podemos conversar conosco, né? Conosco na elaboração daquele pensamento, mas ao mesmo tempo tentando analisar como seria a visão de um ângulo diferente daquele que foi o nosso original, né? Nosso original. E olhando para isso aqui, nós vemos vários aspectos, né? Então, tem a elaboração de um pensamento, tem a possibilidade de se colocar num lugar do outro, né? E entraria também nos termos aquele como uma empatia, né? Como se colocar no lugar do outro, observar o outro, ver o outro, né? E ver também as possibilidades de pensamento distintas da nossa e tentar trazer isso para o nosso coração, né? Trazer isso para a nossa mente, entendimento profundo. Mas existem várias outras possibilidades. Eu anotei algumas coisas aqui para nós analisarmos, porque sempre existem muitos pontos de vista, existem lados, né? Sempre existem muitos lados em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa, muitos lados. Então, vamos analisar alguns lados dessas diferentes formas, desses diferentes pontos, né? Desses diferentes aspectos sobre essa conversa interior. Então, por exemplo, assim, nós podemos analisar, por exemplo, uma conversa provocada, né? O que seria uma conversa provocada? Por uma questão externa, né? Como, por exemplo, aquilo que nós levamos ali para a nossa bolha, né? O que é a bolha, né? É a tentativa de dar um significado diferente para um evento, né? Trazer aquele evento para uma conversa, né? Já é para isso a gente faz lá a conversa na bolha, né? E vai dar um significado diferente, né? Essa conversa provocada, ela também pode ser por um pensamento recorrente, né? Lembra aquelas coisas que vêm, né? Tem pensamentos recorrentes de várias maneiras também. Tem vários ângulos diferentes de pensamento recorrente. Tem aquele pensamento recorrente que ele pode ser positivo, né? Quando é algo que nós precisamos elaborar, e tem aquele pensamento recorrente que a gente sabe que são coisas negativas, né? Que nos colocam para baixo, ou um pensamento negativo sobre algo, né, sobre algo que vai ocorrer de uma forma negativa, né, como, por exemplo, tem pessoas que têm pensamentos assim de desastres, de catástrofes, né, que vai acontecer algo ruim, né, algo mal, né, e também é relativo à sua imagem, né, tem o pensamento que a conversa que vem reforçando, abaixando a autoestima, né, trazendo ali a pessoa para uma negatividade mesmo, como a gente diz, né. E tem aí também uma conversa, um outro aspecto, teria a conversa por deslocamento. Deslocamento é interessante a gente analisar. O que seria a conversa por deslocamento? Quando uma perturbação nos tira do nosso centro, né? Deslocou a pessoa do seu centro, tirou ela do seu foco natural. E tem a desidentificação também, né? Então tem o deslocamento, que é quando a pessoa se perturba, ela se identifica com a situação, ela sai de si, e teria a desidentificação no sentido de que há um problema, aí já entramos na questão
do problema, né, gerado ali por uma neurose, uma coisa que está um problema de ordem psicológica mesmo, né, que aí precisaria também ter uma análise, né, porque essa desidentificação, ela perturba a mente, a vida, né, ela tira, a pessoa já nem consegue o seu centro mais, né, ela fica lá periferia, ela não consegue se enxergar, se centrar mais, né, então é bem diferente. Então tenho essa conversa por deslocamento, no sentido de uma desidentificação, e muitas vezes as pessoas até confundem, né, lembra que a gente sempre fala sobre essa questão de prestar atenção, né, prestar atenção quando nós estamos fazendo uma meditação no sentido de realmente nos conhecermos ou de reforçarmos determinadas características, né? Quando nós não conseguimos fazer esse exercício do deslocamento positivo no sentido de analisar ângulos diferentes, né? A possibilidade de avaliar se o meu ponto de vista é realmente o verdadeiro, né? Quando eu não tenho essa capacidade, né, eu posso sim estar reforçando determinadas características negativas, e aí a meditação, ela lembra, né, a meditação, ela vai servir como um reforço para dizer que os outros é que são o problema e não o meu ponto de vista, tá? Isso é muito frequente acontecer com meditadores até profissionais, né, reforçar determinadas características. A gente tem que se cuidar sempre nesse aspecto também. E tem a conversa involuntária. E aí nós entramos em vários aspectos aqui. A conversa involuntária, né? São esses pensamentos recorrentes, como a gente já tinha mais ou menos analisado aqui, né? Provocada, involuntária, né? Provocada, involuntária, aparecem os pensamentos recorrentes ali, aqueles mesmos pensamentos também que a gente pode sempre analisar assim, aqueles que vêm no sentido de nos tira do nosso centro, né? Até lá, agora o pessoal que vai entrar no nível 2 ali, sabe que lá, saibam, ou fiquem sabendo que no nível 2 ali tem algumas técnicas para justamente tirar esses pensamentos, né, recorrentes, essas coisinhas que ficam às vezes grudadas na nossa cabeça, assim, né? Só não tira, e aí já vale a brincadeira que se faz sempre lá, né? Só não tira aquelas musiquinhas chatas que ficam ali repetindo na nossa cabeça. Mas os pensamentos recorrentes, eles também são conversas involuntárias, né? Porque ficam entrando na nossa mente, entrando na nossa cabeça, e aí fica gerando um tipo de conversa que, na verdade, não foi a nossa conversa original, né? Aquilo que nós estimulamos, né? Apareceu. Também existe, aí eu coloquei um ponto que não seria assim tão positivo, né? Mas existe uma conversa involuntária que pode ser a bem positiva, quando nós estamos numa meditação profunda, muito profunda, né? E que isso nos leva ou nos traz uma conversa involuntária, e essa conversa involuntária geralmente é a resposta a algo. E essa conversa involuntária também tem vários pontos, né, vários aspectos, vários níveis, né? Essa conversa involuntária gerada pela meditação profunda, né? Quando a gente só lembra quando volta, né? A gente só lembra da conversa involuntária gerada pela meditação profunda quando a gente volta desse estado meditativo, e ela geralmente nos traz um significado sobre algum evento, alguma coisa que nós estejamos ali passando, e também ela pode ser algo que vai despertar muito tempo depois, como um conhecimento inato, né? Fica algo impregnado em nós como um grande conhecimento, assim. Então, muitas vezes, as pessoas relatam assim que dentro dessa conversa involuntária por meditação profunda, que tem certeza que algo ocorreu e que até teve uma conversa, mas não sabe o que era. E aí alguns ficam até perturbados, né? Perguntam às vezes até, mas para que vale isso, né? Vale justamente porque ali ocorreu sim uma resolução profunda inconsciente, né? Resolução profunda inconsciente são aquelas nas quais nós podemos sim ter ultrapassado uma grande barreira de consciência, podemos ter entendido algo de uma maneira muito profunda, e ali nós trazemos dentro do nosso ser aquela resposta que, quando nós, digamos assim, ativar seria encontrou o motivo, o gatilho, e aquilo ali, em vez de ter a reação, tem a resposta, né? Ou seja, tem a resolução, né? Reflexão profunda em estado que leva a uma
meditação, né? Então tem a conversa por uma reflexão profunda em um estado que leva a uma meditação, né? E em geral isso também pode ter o sono como uma resposta, tá? E deixa eu ver aqui. Tá bom. Existe também, né, aquela questão assim do falar sozinho, né? Falar sozinho também é conversa interna, só que às vezes ela pode ser externa, né? O conversar sozinho na elaboração dessa conversa mais interna, ela nos ajuda em vários aspectos, né? Então, agora, quando é o falar sozinho em voz alta, por exemplo, né, eu gosto sempre de colocar alguns sentidos aqui nisso. Tá? Então, falar sozinho, ela é diferente de uma conversa interior silenciosa, né? Falar sozinho, assim, quando a gente externa, pode ser muito mais o reforço de uma característica e a solidificação de um padrão em si, e que pode até gerar aí, né, o ser fruto de uma dissociação, aquela dissociação de caráter que a gente tinha mais ou menos conversado aqui no início, tá? Então, agora, existe essa conversa do falar em voz alta, existe um aspecto positivo nela também. Quando essa conversa, ela vem por uma necessidade de estar convicto em relação a resolver algo ou em estar presente para que gere um propósito firme ou um firme propósito para resolver algo. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente não tem uma força interna para nos incentivar, para nos trazer aquela força que vai mover o que nós precisamos. A gente chama, eu chamo muitas vezes, né? Vocês já leram isso em vários aspectos, a raiva positiva. Então, em alguns momentos, não adianta simplesmente ficar assim muito passivo, não adianta ficar muito, só na meditação vai resolver tudo. Não, às vezes a gente tem que ter uma atitude positiva, né? Uma atitude real. Então, muitas vezes, essa conversa externa mesmo, né? Às vezes a gente pode até usar o espelho, vai lá na frente do espelho, fala com convicção aquilo que precisa ser mudado, eu preciso ter força, gerar força. Aquilo ali gera, sim, uma grande modificação no nosso padrão. Nós estamos nos olhando nos olhos, no espelho, reforçando, né? Colocando para fora algo, isso nos traz para o presente, vai reforçando aquela... Nós estamos ouvindo, estamos reforçando, estamos trazendo a nossa mente para o presente, isso tudo vai gerando um caminho também neural ali, isso tudo, tem essas técnicas todas aí, nós podemos analisar em vários sites, em vários estudos, né? Sempre tem isso tudo, né? Tanto o remoer, né? Aqui tem aqueles que falam em voz alta só para remoer, né? Remoer sentimentos, mágoas, angústias, aí, né? Isso aí é o reforço negativo da conversa interior. Agora, essa conversa interior que ela gera presença e gera força para determinar um passo a seguir, ela é bem importante em muitos momentos, ela sim precisa ser realizada, né? Em muitos momentos a gente precisa sim entender que precisa gerar aquela força e que não é simplesmente na conversa passiva, mas precisa ser externa, né? Precisa falar mesmo, né? Precisa estar convicto. Então, em muitos momentos, sim, nós precisamos dessa conversa externa também, né? Que é diferente do falar sozinho, aquele do remoer, que é diferente do conversar sozinho. E existe também né, o falar consigo também é útil para aqueles que querem aprender algo, né? O falar consigo também é útil para quem vai aprender alguma coisa, né? Quando nós estamos assim, claro que hoje, o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê assim uma pressa para assimilar tudo, né? Às vezes até eu me pego também até estimulando que leiam mais rápido, mas a gente sabe que o processamento de determinadas coisas exige assim um tempo, e esse tempo ele pode até ser acelerado quando nós mentalizamos aquilo que nós lemos, né, no sentido de integrar um conhecimento ou de elaborar mentalmente, né? Quando nós conversamos sobre algo,
Até tem várias técnicas para aprender, né, para aprendizagem, que colocam assim que quando nós elaboramos como se nós estivéssemos dando uma aula, né, isso se torna muito mais fácil de nós mesmos aprendermos, porque na hora que nós repetimos aquilo, né, seja em voz alta ou mentalmente, nós estamos elaborando o pensamento com o sentido de entendimento daquilo ali. Então, assim, o que eu quero também colocar aqui nesse momento é que quando nós elaboramos os nossos pensamentos, nós também estamos, né, quando nós falamos dos nossos pensamentos, quando nós mastigamos eles, né, nós estamos também fazendo aquele velho processamento de ideias, né, processamento de sentimentos, e aí, quando nós levamos isso para a bolha, né, quando nós entendemos essas conversas e levamos elas para uma bolha, né, no sentido de aí sim dar um significado diferente, fica muito mais fácil, né, fica muito mais claro. Então, a conversa interior, ela acontece sempre, mas ela tem vários aspectos. Então, nós precisamos sempre também colocar o sentido real dessa conversa, né? Não no sentido de que ela possa ser algo que nos atrapalhe, que fique gerando ali um ruído, né? Lembra da nossa conversa sobre ruído, né? Ruído, aquilo que está ali se repetindo sem que nós demos a devida atenção, né? Mas que está ali gerando retirando a energia, né? Retirando energia. Então, o que pode ser também um ruído? Um ruído é isso. É um pensamento que nós não processamos, né? É uma imagem que a gente não está elaborando, é um sentimento que nós não demos o significado real e ele fica ali como um padrão se repetindo, né? Um padrão também, né? Um padrão de vida, um padrão que a gente repite também é um ruído e isso gera aí um problema que nós precisamos dar um significado diferente em algum momento, né? Então, essa questão da conversa interior, ela é bem importante, né? Sempre nós vamos precisar rever isso aqui, ver como nós elaboramos isso e fazer essas distinções, né? Lembrando sempre que quando nós precisamos dar uma ordem, né, para nós, lembra sempre daquela regra de que o nosso cérebro não entende o não, né? Então, por exemplo, assim, jamais nós vamos fazer uma conversa com o sentido de reforçar uma característica positiva, dizendo eu não posso ser tal coisa, né? Porque ela vai entender como podendo ser tal coisa, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre também ter presente, né? Que precisa ser, quando nós vamos reforçar uma característica, dar uma ordem sempre positiva, né? Sempre bem positiva, clara, assim, né? Eu faço tal coisa, eu posso determinada coisa, né? Nesse sentido, assim, então, tá? Então, era mais ou menos isso, um assunto profundo, breve, e eu penso que esse tema, ele realmente pode voltar ainda algum dia para cá, né? Pode voltar, posso elaborar melhor, inclusive essa questão das diferenças, né? É muito bom a gente poder entender assim que existem vários tipos, né, e identificar esses tipos de conversa, né, quando elas vêm para nos alimentar, quando elas vêm para dar um significado diferente na nossa vida e quando ela é uma elaboração, um processamento correto de um pensamento, de uma emoção que vai nos ajudar lá quando nós vamos dissolver isso numa técnica como a resolução profunda, né? Então, aqui, assim, eu tento fazer essa ordem positiva, mas não acho fácil. Só que aí, né, tá dando uma ordem contrária, porém ela tem que achar fácil sempre, né? Então, eu faço essa ordem positiva, né? Eu tenho que reforçar essa ideia de que eu posso conseguir isso aí, sim, né? Eu posso conseguir essa ordem positiva para mim. Bom, que teve uma pergunta aqui, vamos ver aqui, o que está escrevendo aqui. Sim. Aqui perguntava assim, se existe uma conversa silenciosa assim, essa entraria
dentro justamente, né, dessa reflexão profunda aqui, né, quando nós deixamos aquele sentido da conversa interna, ela é na verdade uma conversa silenciosa, né? Ela é uma conversa silenciosa, porque ela vem como uma resposta, né? Ela é silenciosa por conta de que veio a resposta dentro daquilo que nós nem imaginávamos que estávamos ali para receber. E também existe aquela, lembra que tem algo muito importante, interessante, que é o sentido de nos coligarmos com a resposta, né? Tem um exercício que a gente pode sempre fazer, que é quando nós entramos realmente dentro de um questionamento, nós podemos nos perder nesse questionamento e entrar no nível daquela resposta ali, né? No nível da resposta sobre aquele questionamento. Eu acho esse um dos exercícios mais interessantes, porque aí é óbvio que as respostas, elas estão aí no nosso planeta, elas estão aí podem chamar de caixa, registros, seja lá como quiserem, mas, né, memória universal, inconsciente coletivo, chamem como quiser, as respostas estão aí. Porém, como que nós acessamos isso, né? Nós acessamos isso na medida que nós temos um questionamento original, digamos assim, né? Original no sentido de um questionamento que nos marque mesmo, que precisa de uma resposta, e aí quando nós entramos na meditação com o sentido daquele questionamento, nós entramos no nível de estar em harmonia, digamos, com onde se encontra aquela resposta. Eu gostava muito, quando eu era criança, tinha um período ali, depois do almoço, e que eu gostava muito, eu saía do almoço e ficava assim, mais ou menos no sol, né, no solzinho assim, e pensando em alguma questão, e ali eu me encontrava em nível de consciência alterado e esperava aquela solução chegar na minha mente, né? Então eu conhecia muitas coisas assim, que obviamente são do registro coletivo, né, pode chamar de a caixa planetária, inconsciente coletivo, como eu disse, mas que elas podem ser acessíveis ou acessadas na medida que nós entramos naquele nível daquela resposta. Depois de um entendimento sobre isso aí, várias respostas vêm como a nossa meditação, mas sempre de acordo com aquilo que nós necessitamos. O porém disso está que muitas vezes o que nós fazemos? Nós achamos que não merecemos as respostas, né? E aí nós podamos as coisas. Nós achamos que não merecemos as respostas, nós achamos que nós não merecemos uma prosperidade, a gente acha que não merece o bem-estar, né? A gente acha isso. E aí fica anos remoendo determinadas coisas. Então, esse exercício da aquisição de respostas, ele também entra naquela questão ali do alcançar objetivos, né? O alcançar objetivos, ele tem o propósito de nos retirar de uma situação desagradável, que seja impossível já de continuar, né? Lembra disso? E a mesma maneira, nós entramos naquele nível, né, de um contato como se fosse o contato com o futuro e vamos aproximando, né, puxando o cordãozinho daquele para a nossa vida aqui, por conta de um contato que a gente fez ali naquele momento. Da mesma maneira, esse contato silencioso, né, com uma resposta, pela entrega naquele nível ali, né, nível de harmonia, né, a gente pode chamar harmonização mental, né, entra em nível daquela resposta. Da mesma maneira que nós podemos até coletar ali dados, né, saber informações sobre um personagem histórico, sobre um evento, né, no sentido de que nos traga a realidade sobre aquilo. Essa realidade obviamente é para nós, porque todas as realidades são possíveis, lembrem sempre disso, né? Todas as dimensões de realidade são possíveis porque alguém já as elaborou, então soltou nesse mesmo mar aí de inconsciente coletivo, né? Então, isso é interessante, porém, nós podemos avançar em um nível de solução, de resolução e de harmonia com aquilo que nós necessitamos, né? Então, a conversa interior, e analisar essa conversa interior, ela tem esse sentido também de entender os nossos pensamentos com aquilo com o que
nós estamos nos coligando, né? Então, se nós analisarmos esse aspecto dessa conversa aqui, nós podemos voltar a isso aqui, nós vamos ver que muito do que nós conversamos aí dentro de nós está de acordo com a nossa vida, e aí a gente pode entender por que a gente está reclamando da vida, porque os nossos pensamentos estão ali, ou vice-versa, né? As duas coisas se conversam. Então, na hora que a gente percebe isso, a gente vai ter que fazer esse exercício de entendimento, né? Por que esses pensamentos estão vindo, modificando eles gradativamente. Lembrando que aqui a gente não está só de conversa, né? A gente não está só de conversa, que tem uns lugares que a gente chega ali e diz assim, não, tem que cultivar pensamentos positivos, isso tá. E como é que faz isso, né? Como é que faz isso? Então aqui a gente tem ferramentas para isso, né? Tem as resoluções, tem a conversa da bolha, tem a meditação, que é a meditação nos traz aquilo que nós somos, né? Nós conseguimos ver mais claramente essa ideia dos pensamentos, por que eles estão tão aí. Depois a gente vai analisar se eles são nossos, se eles são do nosso meio, se eles são do nosso padrão, né? E aí entramos na questão das resoluções. Então, quando eu falo aqui que é preciso certo cuidado, certa análise desses pensamentos, dessas emoções, eu não estou só falando assim, jogando uma palavra, eu estou mostrando que é possível ir nas nossas técnicas, né? E especialmente quem já tem chama, nível 1, nível 2, aí, tem ainda mais ferramentas para poder mudar a sua realidade, mudar aquilo que está sentindo, né? Entender os pensamentos, por que eles estão vindo, que ordem isso aí vem, né? De que ordem isso aí vem, né? Tá? Isso seriam essas conversas inconscientes aí, exatamente, tá? Conforme eu listei aqui anteriormente, tá? Muito bem, então, conversa boa. Ver tudo com facilidade, alegria, por mais que ela seja um grande desafio, sem dúvida. É isso aí. Exercitando a ordem positiva, isso aí. Tá? Às vezes é como... Isso, essa história de pensamento positivo, às vezes é perigosa também, claro que sim. Às vezes é como tapar o sol com a peneira, se não há esse contato verdadeiro com nossas realidades. Exatamente, exatamente, tá? Que nem aquela outro dia a gente estava conversando aqui, né? Conversando sobre que existe ali aquela técnica de furar ali as nuvens, né? E deixar o raio do sol chegar. Aquela técnica é para um sentimento que se esteja, como é que se diz assim, é um sentimento, é uma mudança de um sentimento momentâneo, né? Algo que está nos perturbando muito, a gente vai ali e consegue amenizar aquela situação no momento. Porém, ela é placebo, né? Ela é placebo porque como a gente estava falando até nesse encontro aí, é como uma aspirina. Tomou aspirina, passou a dor de cabeça. Porém, o que causou a dor de cabeça realmente, né? Foi a discussão, foi um problema, foi o intestino, foi a coluna, ou foi algo que eu não consegui digerir ali de alguém que me falou algo, ou algo mais profundo ainda, né? Então, cada vez que sim, a gente fala isso aqui, né? Cultivar pensamento positivo, a gente tem que entender por que está tendo o pensamento negativo, né? Exatamente. Então, foi muito boa aqui a observação, e é justamente por isso que eu estava dizendo antes, aqui a gente não fica só na palavra, a gente tem aqui as ferramentas, tem a questão da meditação, os vários níveis de meditação e as várias técnicas que a gente vai colocando aqui. Fazer essa distinção quando é algo que é um curativo que a gente precisa, como, por exemplo, furar ali as nuvens e trazer a luz do sol para amenizar um sentimento, é uma coisa. Agora, ir na causa, e aí a gente também tem essas ferramentas aqui, é outra que aí sim nos transforma mesmo, né?